para a segunda parte, então falamos sobre conduta. Falamos tudo que tem, assim, básico, relacionados que caem em prova sobre a questão da conduta. Aí, qual que é o primeiro elemento da conduta a ser analisado? Ação. Os crimes, em regra, eles são por ação. São chamados os crimes comissivos. Se vocês estiverem vendo na prova, o que são crimes comissivos crimes de ação, ou seja, de uma conduta positiva. É um agir. Ou seja, para cometer a ação, você tem que sair da inércia, você tem que fazer algo. Então, prestem atenção nos crimes comissivos de conduta positiva. Eles são regra. Significa que não precisa estar previsto no Código Penal Militar. Esse crime é punido por uma conduta de ação. Não. Eles são regras. Obviamente, por serem regra, não precisa estar escrito. A exceção são os crimes omissivos, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a regra é que não precisa estar de maneira expressa para serem punidos por conduta de ação. Furtar, roubar, são condutas de ação. Peculato, condutas de ação. Tá certo? O que nos interessa é a omissão. A omissão nos interessa. É a omissão que acaba gerando aí um conflito maior. Por que um conflito maior? Porque a omissão é onde ocorre a maior parte da incidência de provas e questões. Porque eu falei para vocês o seguinte, que o crime, ele se dá por quê? Como que o crime se dá? O crime se dá por ação. Essa é a regra, se dá por ação. A exceção é com relação aos crimes omissivos. Então, vamos botar a primeira característica. O que é a omissão? É um não agir. É um não agir. A lei pune aquele que deveria agir e não faz. É um não agir. É uma omissão intencional. É uma omissão intencional. Então, é uma omissão dolosa. O sujeito acaba respondendo em regra por omissão sempre na modalidade dolosa. Ele sabe da situação, ele sabe do dever de agir e nada faz. E uma coisa muito importante, aqui a gente tem que chamar atenção que é exceção. A omissão é exceção, isso significa que tem que estar previsto na lei. Você só pode ser punido pela exceção prevista na lei. Você vai falar assim, poxa, professor, que interessante, mas quais são as espécies de omissão? A espécie de omissão vem previsto aqui. A doutrina classifica a omissão em omissão. Omissão própria e a chamada omissão imprópria. A omissão própria, o próprio nome já diz, né? É aquela que está na lei, a omissão está descrita, existe uma penalização própria, não cabe tentativa. Não cabe tentativa. Professor, explique melhor.
A omissão vai estar na lei, obviamente, ela é uma exceção, então tem que estar escrito na lei. A omissão ela é descrita. Deixar de fazer, o sujeito deveria fazer e não faz. Essa omissão ela vai estar descrita. A conduta tida como criminosa, ela está descrita na lei e, obviamente, a responsabilização dela. Deixou de prestar socorro quando deveria prestar. Existe a omissão. Então, neste caso, nessa omissão descrita, vai haver uma penalização própria. Vai haver um tipo penal, consequentemente, com uma penalização própria. E não cabe tentativa, porque a omissão é um crime de mera conduta. Significa que o sujeito, ao se omitir, já está consumado o delito. Não existe como você... eu tentei me omitir. Não, não existe. Ou você se omite ou não. Não tem como você tentar, que a punição é aquele que deveria fazer e não faz. Então, essa é a essência da omissão. Agora, a omissão imprópria, ela vem prevista no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal Militar. A omissão imprópria traz a figura muito importante, que é a figura do garantidor. É a figura do garantidor. Isto é aquele que tem o dever legal de evitar o resultado. É aquele que tem o dever escancarado e não faz. Aqui o garantidor tem o dever e tem que ter a possibilidade de agir. O sujeito não basta, olha só, não basta apenas ter o dever. Tem que ter o dever e a possibilidade de agir. Professor, dê um exemplo. Vamos imaginar que você é um policial militar e aí pegam e digam assim para você: olha, dirija-se ao Banco do Brasil, que lá está ocorrendo um furto. Tem um furto em andamento. Atenção, atenção. São basicamente, informações sugerem que são 10 homens fortemente armados, com fuzis, com metralhadoras. Se desloque lá para tal. E você está sozinho. Você não tem nem a guarnição lá, enfim, a patrulha lá não está nem completa. Aí você você vai fazer o que nessa situação? Você vai se deslocar lá e ficar de longe. Não tem como você trocar tiro com eles, senão você vai morrer. Você vai morrer. Então tem que ter o dever e a possibilidade. Tem como agir naquela situação? Você vai agir, você vai cercar o local, você vai fazer toda a situação legal, mas não tem como você ir além daquilo. Não pode te exigir além daquilo. A situação, a possibilidade fática é algo que tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta. Outro exemplo que costuma cair em prova, o bombeiro, ele está lá na praia fazendo a segurança dos banhistas na praia e vê que deu um dia de chuva, não tem ninguém na praia, ele fala: quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Está chovendo hoje, eu acho que eu não vou na praia hoje. Hoje eu vou chegar atrasado na praia. Quando sair o solzinho eu vou. Era para eu entrar às 8, eu vou entrar às 10. E acontece um afogamento às 9 horas da manhã. Ele vai ser responsabilizado penalmente por isso? Não. Penalmente por isso, não. Por quê? Ele tinha o dever de estar na praia? Tinha. Mas tinha possibilidade de agir? Não, não tinha. Ele não viu a situação. Ah, professor, mas poderia acontecer. Não funciona assim para o direito penal.
possibilidade de agir, ele ter a consciência da situação e o dever que a lei imprime a ele. E na omissão imprópria, essa figura do garantidor, eu vou apagar aqui do lado para ficar melhor. Como eu falei para vocês, decorre do artigo 29, parágrafo 2º. E lá diz assim: quem é o garantidor? Aquele por lei. Então, a lei aqui obriga o quê? Dever de proteção, dever de vigilância, dever de cuidado. Então, o policial está lá, o popular está sendo vítima de um roubo, o policial tem que agir. Se ele viu a possibilidade, e ele pode agir, ele tem um dever. Então, ele tem que agir. E se ele não faz, se ele não fizer, ele responde. Ele responde penalmente pela sua omissão. Porque ele tem um dever, ele é o garantidor, ele tem um dever de evitar o resultado. Professor, ele poderia responder por o quê? Depende. Se ele teve a intenção, o desejo da vítima, aquela vítima ser roubada, e ele realmente, meu inimigo, não quis, tal, quer saber de uma coisa, quer que ela se exploda, ele responde também pelo roubo. Agora, se foi culposamente, outra coisa importante. Aqui você pode ser punido a título de dolo ou culpa. Pode, se houver previsão legal. No caso, não existe roubo culposo. Sem querer, ele não prestou atenção. Agora, o salva-vidas está lá, vem do mar. Houve uma distração do salva-vidas, do bombeiro salva-vidas. E aí a criança vem, entra no mar e ele não consegue chegar a tempo para salvar por conta dessa distração. Ele tinha um dever, ele tinha a possibilidade, o dever está aqui, ó, proteção de cuidado, de vigilância, de proteção, o bombeiro tem isso. E não faz, ele vai responder por homicídio culposo. Que ele deu causa, a omissão dele foi um dos fatores determinantes para a causa daquele resultado. Outra situação importante não é só a lei, é também de que outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A questão aqui, ela é assim, às vezes, dentro dos preceitos militares, existem umas situações interessantes. O sujeito, às vezes, pela lei, ele não deveria agir, mas ele assumiu essa responsabilidade para si. Ou porque o comandante falou, faça isso. De alguma forma, ele assumiu a responsabilidade para si. Através de um ato, uma portaria, algo que não tem a mesma força de uma lei. Então, naquele momento que ele assumiu a responsabilidade para si, ele tem o dever de evitar o resultado final. E, por fim, nós temos do comportamento anterior. Vamos imaginar que o motorista do carro está em alta velocidade, onde ele não deveria estar em alta, não precisava estar em alta velocidade, mas ele está em alta velocidade e está levando mais 2 membros da guarnição. E aí ele vai e provoca um acidente. Qual é o comportamento anterior? Qual é o comportamento anterior dele? Está em excesso de velocidade, sem a necessidade de estar em excesso de velocidade. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que socorrer. Ele tem que evitar o resultado final dos passageiros do veículo. Senão ele responde por homicídio doloso ou culposo, dependendo do caso concreto.
Então, o sujeito está lá fazendo, ele está lá fazendo, está cuidando ele está cuidando e de repente está fumando, ele fuma, joga a pituca de cigarro e começa a pegar fogo. O comportamento dele criou o risco total. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, é o comportamento, é a forma de agir dele que criou o risco. Como ele criou o risco, ele tem o dever de evitar o resultado final. Tá certo? Essas são as duas formas de omissão, duas formas que costumam cair muito em prova. E detalhe, cai e também cai muito nas provas e é onde você erra muito também. Então a gente não pode... Professor, é possível a punição a título de tentativa na omissão imprópria? É possível. Vocês perceberam a diferença? Na omissão própria, existe lá a descrição legal. Omitiu dessa forma, ele descreve a omissão. Na omissão imprópria, não. Na omissão imprópria, você vai ver o caso concreto, você vai ver o crime que é punido por... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na lá concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20, você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.